Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos dois convidados especialíssimos, Val. Muito especiais, Dudu. Eu já estou nervosa. Mas, para eu apresentá-los, eu vou precisar ler, Dudu. Não consigo, assim, não dá só para guardar aqui. É muita história aqui. Então, eu vou ler o currículo. Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, 2004. Campeão dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, 2003. Campeão dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, 1999. Campeão da Maratona de Tóquio, 1996. Corri esse ano, a Maratona de Tóquio. Campeão e recordista da Maratona de São Paulo, 2002. Campeão da Maratona de Hamburgo, 2004. E muitos outros títulos. Único sul-americano a receber pelo Comitê Olímpico Internacional a medalha Pierre de Coubertin, destinada a atletas que demonstram elevado grau de esportividade e espírito olímpico durante a disputa dos Jogos. E o treinador Ricardo De Angelo, treinador de atletismo desde 1980, é um dos mais conhecidos e respeitados treinadores do Brasil, treinador do Vanderlei. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Parabéns. Uau! Foi tipo podcast, lendo aqui Que currículo, todas as hein, Val? conquistas, né? É isso aí. Muito bom. Bem-vindos. Bom, boa noite a todos. Bom, eu primeiramente quero aqui agradecer a Deus, né? E a presença de todos aí, esse momento maravilhoso, podendo voltar de novo às corridas, podendo voltar a competir, claro que uma maneira diferente, num momento diferente da minha vida. E poder estar aqui é dividir toda essa experiência, compartilhar toda essa experiência com cada um de vocês. Ô, Vanderlei, vamos começar aqui. Deixa eu já te perguntar uma coisa. Você falou de voltar, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas eu queria saber, quando você era pequenininho, lá atrás, você falou assim... Lá em Cruzeiro do Oeste. Exatamente, quando você era um menino, o que você pensou, que passou na tua cabeça? Você falou, não, eu quero ser corredor. Como foi essa história para você? Bom, pequenininho continua até hoje, né, gente? Tá. Bom, eu, na verdade, assim, Pequeno gigante. Eu, na verdade, fui motivado, né, por um professor de educação física, né? E aqui as minhas reverências aos professores de educação física, né? Eu sou muito grato, né, por ter tido esse momento dentro da escola. Eu acho que a maioria, todos os atletas de ponta, de alta performance, saiu de algumas ações de dentro da escola. E a minha história não foi diferente. Eu saí de ações de dentro da escola, né? E a maior motivação que eu tive no início da minha carreira foi através do professor de educação física. Na verdade, no início da minha carreira, assim, foi um convite para representar a escola, mas primeiro o que eu vi dentro do esporte era o momento e a maneira de viajar. Na verdade, eu peguei carona no esporte para poder viajar. E, na verdade, aquele primeiro contato que eu tive, para mim foi muito impactante, né? Tá. Porque eu vi que a corrida era muito mais que viajar. Eu vi que o mundo da corrida era diferente da realidade que eu vivia. E aí eu fui buscando as oportunidades através da corrida. Primeiro viajar, depois através da corrida, do esporte, ter uma condição de vida melhor, um emprego. Através da corrida eu queria ter um emprego melhor. E depois eu fui se apaixonando, né? Fui vendo que eu tinha uma aptidão para poder fazer provas, né? Mas, na realidade que eu vivia, nada conspirava a favor. E, assim, tinha as minhas limitações também, né? Uhum. Mas aquela vontade, ela sempre foi crescendo cada vez mais. E isso aí, claro que as barreiras, as dificuldades foram enormes, né? Mas eu acho que a minha história não é diferente da história de cada um dessa galera aí que se tornaram corredores, né? No início é difícil, é muito obstáculo, é muita dificuldade, mas olha aí, ó, tá todo mundo aí, ó, Uhum. né? Então é uma prova de que todo mundo é capaz, não importa de onde que você saiu, o importante é aonde que você quer chegar. Então foi dessa forma, com esse pensamento, e claro que as dificuldades, os obstáculos, e todas as vezes que eu tropeçava e caía diante das barreiras que eu encontrei, eu, mesmo pequeno e franzino, eu levantava mais forte, né? Porque eu sabia que voltar para trás era pior. Sim. Então, eu sempre procurei trilhar esse caminho, mesmo que difícil, para
poder continuar sonhando. Sim. Ricardo, quando que você começou a trabalhar com o Vanderlei e quando que você viu esse cara que tem talento? Bom, Edu, boa noite. Boa noite, Boa Val. noite, Ricardo. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos os presentes que suportaram a chuva e estão até agora para assistir a gente bater esse papo aqui. Muito legal estar aqui, vivendo esse momento com essa parceria com a Olímpicos, né? Gostaria de agradecer a marca pela oportunidade da gente viver essa nação Olímpicos, né? Sim. Está sendo bem incrível, bem legal, né? Bom, eu sou professor de Educação Física, sou treinador do Vanderlei, como você bem disse, né? E eu sou o cara que boto ele para correr. Sim. A gente tem uma parceria aí já de 31 anos, né? Faz bastante tempo, né, Vanderlei? Algum janeiro já, hein? E nós nos conhecemos num clube de atletismo lá de Campinas. Ele já era atleta do clube. Eu fui contratado, eu sou de São Paulo, sou paulistano, e fui contratado por uma equipe de Campinas, a antiga Funilense. Isso foi em 1991. O Vanderlei já estava na equipe, né? E por uma história até curiosa, né? Por uma fatalidade, o treinador com o qual ele treinava, o professor Asdrubal, faleceu. Isso foi em abril de 92. Ele teve um evento cardíaco, né? Foi para a UTI, não resistiu. E eu era o treinador de plantão, vamos dizer assim, né? Era jovem, estava começando a carreira e tudo mais, tal. E aí, daquele momento para cá, isso foi abril de 92, a gente montou essa parceria, né? Tivemos muito apoio, né, dos patrocinadores, do clube, quem esteve junto conosco apoiou muito o nosso trabalho, nossa parceria. E lá se vão 31 anos. Como que foi assim? Você olhou para ele, viu o treinamento, começou a passar esse treinamento. Como foi esse processo do começo? E como você falou, agora você está com uma parceria da Olímpicos, nós temos uma história e ele está voltando. Como foi isso lá atrás, o treinamento dele e agora retomada? Bom, o Vanderlei quando a gente começou a parceria, o Vanderlei tinha 23 anos, né? Então ele já foi um atleta de destaque nas categorias de base, né? Ele foi a Campeonato Mundial Juvenil, né? Sub-20, teve um relativo destaque nessa competição, foi no Canadá. Quais distâncias? Foi ele correu a pista 10 km e depois correu uma prova de rua que foi no 20 km, né? Hoje nem tem mais esse 20 km nessa competição internacional, só tem a pista, né? E então ele já era um atleta destacado e ele estava naquela fase de sair do juvenil, sair do sub-20 e se revelar um atleta bom no adulto, na categoria adulta. Então, o atleta de 20, 21, 22 anos sai com potencial dessa categoria sub-20, né, e começa a pegar os atletas já formados, apanhou muito nesse período, né, enfim, nós estabelecemos lá um planejamento, né, inicial, né? Eu também confesso que eu estava iniciando como treinador e a gente confiou um no outro, né? Montamos lá uma parceria mesmo e repito, né? Os apoiadores, os financiadores, os patrocinadores nos permitiu a planejar por ciclos, né? E a gente começou ali 92 para 96, 2000, 2004 e assim foi, né? E respondendo a sua pergunta, lá atrás nós tivemos uma parceria com a Olímpicos também. Isso foi entre 99 até 2003, né? E agora a gente está voltando para a marca, né? Isso a gente é uma satisfação enorme, né, voltar nesse momento que a Olímpicos está desenvolvendo um produto de primeiríssima linha, Eu confesso que eu estou tendo contato com o produto agora, super especial, né? Estava conversando com o pessoal aí. Isso ajuda muito, claro. Um produto de acabamento de primeiro nível, né?
e é um preço acessível. Sim. É um preço acessível. Para nós é muito legal voltar a conviver com o pessoal da Olímpicos, né? E eu comento aí com o pessoal com os quais a gente tem conversado da Olímpicos, né? Que a diferença é que o pessoal da Olímpicos, né, todos os que estão aí trabalhando, os que eu tenho contato e tudo mais, eles pensam o esporte como o esporte deve ser pensado. É muito diferente da abordagem de outros patrocinadores, outras marcas, as quais eu tenho propriedade para falar, porque convivi, trabalhei, enfim, né? Então, esse jeito de pensar é um jeito muito diferente e é um jeito para o desenvolvimento do esporte, né? Ele teve na SP City, né? Agora. Mas antes, Val, vamos voltar um pouquinho. Tem uma história boa do Vanderlei. Vanderlei, me contaram que você pegou um ônibus, antes desse juvenil, antes dessas histórias aí, você pegou um ônibus e quase você... Falaram assim, ó, Vanderlei, você vai ter que descer desse ônibus aqui. Como é que é essa história do ônibus? A história do Mimi. É que, na verdade, assim, no começo da carreira, né, eu não tinha apoio, né? E muitas vezes eu tinha que ir de carona, né? Ou fazer vaquinha, pedir auxílio para um, para outro, para poder se deslocar até as competições. E, na verdade, eu estava indo para participar de uns jogos escolares do Paraná. E eu morava na pequena cidade, só que eu não era... A cidade não era federada e também não tinha recurso para me mandar. E o proprietário da empresa que fazia a excursão era da minha cidade. Só que daí ele ia levar uma outra equipe, né, de outra cidade. E aí eu conversei com o proprietário do ônibus se eu podia ir junto, né? Ele falou, ó, por mim tudo bem. Só que daí quando chegou na outra cidade para pegar outra equipe, do qual a equipe tinha contratado o ônibus, aí um professor, né? Aliás, é um dos grandes treinadores, professor Mimi, lá do interior do Paraná, é um dos grandes treinadores do atletismo brasileiro, revelador de grandes talentos das provas de arremesso, né? E lançamentos. E aí ele falou, mas esse moleque aí dentro do ônibus aí, esse cara não vai com a gente não, esse cara não é da equipe, né? Mas aí depois, conversa vai, conversa vem, falou, não, vamos junto com a gente. E acabou indo para a competição, né? É engraçado que hoje eu encontro o professor Mimi, né, nas competições do Campeonato Brasileiro. Ele fala, imagina, conversou até com o Ricardo, né? Imagina, Ricardo, se naquele dia eu não deixo o nosso medalhista, olha só, o nosso medalhista olímpico não competir, talvez, vai que esse cara não gasta essa medalha, era culpa do Mimi. Mas bem legal, né? Aí a gente vê como o nosso esporte é solidário, né? Então, sempre um dando uma mão para o outro, e eu sou fruto disso, né? No início da minha carreira, muita gente fizeram parte da minha história, né? Me ajudando diretamente ou indiretamente. Então, eu acho que esse é o mundo da corrida, que é um mundo completamente a outras modalidades esportivas. Ô, Vanderlei, a Olímpicos participou de várias fases da sua carreira, né? Na Olimpíada, na época, a seleção era patrocinada pela Olímpicos, né? Isso. COB era. O COB era patrocinado pela Olímpicos. E nessa fase também da Maratona de São Paulo, quando você bateu o recorde, também você era patrocinado pela Olímpicos, né? Então, é interessante, né, que vieram essas fases e hoje você está aqui com a Olímpicos de novo. Daqui a pouquinho a gente vai contar um outro desafio que você vai participar, né? Bom, é só para um registro, né? Então, 2 momentos marcantes na minha carreira, que foram a conquista da Maratona de São Paulo, o recorde da Maratona de São Paulo em 2002, eu estava na Olímpicos, né? E o momento mais importante da minha vida, da minha carreira, eu estava vestindo Olímpicos, né? Que foi a Olimpíada de Atenas em 2004. Então, os registros mais importantes da minha vida, da minha carreira, eu estive com a marca, né? Direto e indireto, né? E hoje, poder voltar aqui, eu acho que, para mim, agradeço ao Olímpicos por esse momento, né? Isso é reconhecimento, né? Eu aqui enalteço, né, esse momento que eu estou vivendo. Não é mais um momento de alta performance. A galera, tá todo mundo perguntando, e aí, Vanderlei, e amanhã, como é que vai estar? Tá pronto para correr, performance? Não, calma, gente. Muita calma nessa hora. Estou aqui para correr de igual com vocês. E muito legal, muitas vezes as pessoas me abordaram aí e falaram, poxa, Vanderlei, mas você continua o mesmo, né? Claro que não, né? Estou agora, os 54 de janeiro aí, chegou, mas graças a Deus estou bem. E as pessoas falam assim, poxa, tá igual? Não estou igual.
tô mais calvo, cabelo ficando branco, e ainda falo, cada cabelo perdido foi 1 quilômetro corrido, né? Eu acho Então que tem foram muita muitos. gente querendo contar a história igual a eu. Sim. Mas é legal, muito gostoso, é muito prazeroso poder dividir essa experiência com todos vocês. Esporte nos traz vida a todo momento. Ô, Ricardo, quando o Vanderlei corria profissionalmente, né, nas competições, a gente teve uma safra muito boa de corredores, né? O Vanderlei, Ronaldo da Costa, Marilson mais no final, Luiz Antônio, e vários corredores fazendo abaixo de 2h10 na maratona. E daí a gente passou um bom tempo agora sem ter um corredor fazendo abaixo de 2h10, mesmo com novas tecnologias como o super tênis. O que você acha que aconteceu nessa fase de ter uma safra tão boa de corredores? Bom, os investimentos, né? Final dos anos 80 e começo dos anos 90. Os anos 90 foi quando revelou essa safra de corredores, as quais você mencionou, Vanderlei, Luiz Antônio, Eduardo Nascimento, Ronaldo da Costa, Valdenor, enfim, são inúmeros atletas de fundo e meio fundo, né, mas mais de fundo, que tiveram sucesso pelo mundo, tanto em prova de pistas como na rua e, sobretudo, na maratona. A gente teve, eu lembro que o Vanderlei quebrou em 96, ele ganhou a maratona de Tóquio e quebrou o recorde sul-americano, que tinha sido quebrado menos de foi em fevereiro que você correu a maratona de Tóquio, em dezembro do ano anterior o Luiz Antônio tinha quebrado o mesmo recorde, né? Menos de 2 meses depois ele quebrou o recorde do Luiz Antônio, um ano depois ele quebrou esse recorde de novo e depois, no mesmo ano, o Ronaldo quebrou o recorde. O recorde foi quebrado 4 vezes em menos de um ano, né? Em menos de 1 ano e meio. Bom, depois, né, a gente teve aí, basicamente o que ocorreu foram os investimentos, né? Nós tivemos alguns projetos no Brasil em que os dirigentes, né, com uma capacidade de pensar o esporte do jeito certo, né, como instrumento de transformação social, né, escolheram o atletismo. Nós tivemos oportunidade de fazer parte de um projeto bastante vencedor, que foi o projeto da BMF, né? Ficamos lá praticamente a vida toda, né? E o olhar desses dirigentes, na minha opinião, é o que fazia toda a diferença, né? Então nós tivemos alguns dirigentes no Brasil que trataram o esporte como ele deveria ser tratado, né? Tivemos muito investimento e os resultados aconteceram, né? Isso dos anos 2000 para cá, infelizmente, não vem ocorrendo, né? Bem como as entidades gestoras do esporte, né, em todas as esferas, né, não entendem o esporte como uma ferramenta, né, de educação, né, que eu acho que deveria ser básico, né. Enfim, aí tem questão estrutural e tudo mais, né. A gente ainda pode virar esse jogo, né, se a gente fizer a coisa certa. Mas tinha o talento também desses atletas, né? Claro, sem dúvida, né, o talento físico, genético dessa turma aí, né, E treinamento não também, tem nem né? o que dizer. Foi uma fase também que houve muito investimento nos treinadores, né? Sim. Na qualificação dos treinadores. Eu mesmo sou fruto dessa geração de treinadores que recebeu muito investimento, né, e pôde entregar através, por meio dos resultados dos atletas, né? Sim. Vocês falaram algumas coisas interessantes em relação ao tempo, né, de treinamento, essa longevidade no treinamento. São poucos os esportes que a gente percebe que o atleta que já vem há muitos... Aliás, poucos não, né? Você percebe, tem alguns esportes que você percebe que aqueles que continuaram, que tiveram uma continuidade, eles estão muito bem. E o Vanderlei mostra isso para a gente, né? Que é o atletismo, né? A corrida durante todo esse período fez muito bem, porque ele está muito bem, né? Eu estava falando naquela hora que ele fez agora uma meia maratona, que foi a SP City, foi o seu retorno, né? Você retornou. Foi a minha primeira prova, assim, que eu entrei para competir, né? Depois de um longo tempo aí afastado das corridas, né? Mesmo com pouco treino, né? Eu acho que eu tive uma resposta muito boa. É isso, eu acho você que voltou. o meu próprio corpo, eu acho que tudo isso aí foi uma fase A memória, né? de amadurecimento, né? Aliado a um planejamento de longo prazo que nós fizemos ao longo de uma carreira, né, Ricardo?
Sim, sim. Bom, o Vanderlei tem uma memória genética, né, uma memória fisiológica muito boa, né, pelo tempo de treino que ele expôs o corpo, né. Foram 20 e tantos anos aí treinando em alto nível, né. O corpo guarda uma memória e, enfim, a ideia, ele estava treinando, para você ter uma ideia, a 4h30, 4h40, né, e aí passou o primeiro 5 para 4 por quilômetro, e aí não podia reduzir, né? Falei assim, não, agora tem que ir até o final, e aí ele foi até o fim. Você sabe que era para eu correr com ele nesse eu domingo, soube, e eu fiquei doente, não pude ir, graças a Deus, porque eu não ia aguentar. Tá convidada para a próxima. Aí. Não, tá convidada para a próxima. Socorro! Só se ele me acompanhar. Eu não consigo. Ô Vanderlei, o que te motivou a correr essa prova e encarar outros desafios? Eu sei que você curte pescar, você estava lá tranquilo, pescando, falou assim, pô, vou voltar a correr. Bom, mas eu acho que foi a palavra chamada desafio. Na verdade, eu fui provocado também, né? Eu lancei uma ideia que eu sempre tive comigo, né? Que era a ideia de um dia poder voltar a correr a Maratona Olímpica de Atenas. Isso aí eu tinha em mente, né? Um dia eu vou voltar a correr a Maratona de Atenas. E aí nós estávamos lá em São Paulo, no Parque Vilas Lobo, né? Lá no Corre, né? No Corre, né? A casa do corre. Na casa do Corre. Cara, eu caí na besteira, né? De falar daquilo que eu pensava, do que eu estava querendo, né? E aí eu simplesmente dei a ideia, né? E eu fui provocado, né? E aí me colocaram um desafio. Eu nunca fugi de desafio, né? Uhum. Aí eu falei, eu topo, tô dentro. E aqui estou, né? Se Deus quiser, estamos aí voltando a treinar dentro de uma regularidade do qual eu não estava fazendo antes, né? Também de acordo com o meu momento agora também, né? O Ricardo está fazendo uma planilha de acordo com o meu momento, nada comparado àquilo que eu fiz na preparação de 2004, mas para mim é o prazer, né, de poder saber que eu vou voltar a correr a Maratona Olímpica lá em Atenas em novembro, e assim, de uma maneira muito diferente, que é poder curtir a prova, poder passar cada quilômetro daqueles que eu passei em 2004 e falar, poxa, eu estava sentindo isso naquele momento, né? Eu estava aqui com um determinado grupo de atletas, eu estava aqui levando no coração o meu país. Então, essa sensação eu quero voltar a viver em novembro. E estou preparando, acho que não fisicamente, né? Mas também mentalmente, né? Que isso é muito importante. Mas só de pensar em voltar em Atenas, competir de novo, para mim é algo que vai ser muito gratificante. E aqui agradeço muito a Olímpicos por ter me provocado esse desafio. Eu encarei, está sendo muito bom, está sendo prazeroso. Dividir, né? Esse momento. E amanhã vai ser um dia desses com todos os atletas, né? Eu acho que cada passada que eu der amanhã, vocês podem ter certeza, quem estiver ao meu lado vai estar dando energia para o Vanderlei chegar lá em novembro correndo a maratona. Então, sinta-se à vontade. E aqui, antes da gente, já quero mais uma vez, eu tenho uma marca registrada, todo mundo sabe que quando eu chego no final da prova, alegre, feliz e fazendo o aviãozinho. Na verdade, um aviãozinho... Qual que é a história do aviãozinho? Então, a história do aviãozinho, na verdade, para mim, é demonstrar a felicidade e a alegria que eu estou finalizando uma prova. Mas a história do aviãozinho, na verdade, quem começou com o aviãozinho foi o Johnny Spazin, numa prova de São Silvestre, acho que ele deve ter sido quarto colocado. E ele fez aquele aviãozinho e tal, e eu achei legal, né? E aí, dali, então, todas as provas que eu chegava no final, eu comecei a fazer aviãozinho. Né? E aí ficou uma marca registrada do Vanderlei. Mas é uma maneira de demonstrar a minha alegria e felicidade no final da prova. Quem não chega final de uma prova feliz, né? E a gente, principalmente quando a gente chega ali fazendo os grandes resultados, né? A gente acha que decola, né? A gente flutua. Aliás, todos os atletas flutuam, né? Sim. A gente é diferente de uma caminhada, né? O atleta, quando corre, ele flutua, ele voa. Então, eu quero, não só no final da prova, né? Continuar voando a minha vida toda aí, se Deus quiser. Muito legal, muito bacana. Você falou dessa parte do mental. Você, como atleta profissional, eu imagino que tenha todo um trabalho fortíssimo
para poder suportar não só a carga de treinamento, mas as provas, né? Porque é muita intensidade. E agora, como é que você está trabalhando agora como um atleta que não é mais profissional, mas que está buscando uma boa performance, a sua nova boa performance? Como é que está a tua cabeça? Você percebe esse mental lá de trás, esse treinamento, e está conseguindo aplicar para os treinos atuais? Bom, nesse momento, eu sei que essa questão mental é muito importante, mas nesse momento eu sei que a preparação minha mental é importante, até porque eu sei que eu tenho o limite. Eu sei o limite. Sim. Anteriormente, na alta performance, buscando resultado, eu sabia que eu ia buscar o limite. Tá. Eu poderia ir além do limite. Sim. Porque nós que estamos ali na ponta, a gente tenta estar sempre acima do nosso limite, superando todas as barreiras. Agora não, agora eu sei que eu tenho um limite. Sim. E eu preciso trabalhar isso. E o Ricardo sempre está ali me cutucando. Maneira, vai devagar. Então eu tenho que trabalhar essa questão emocional, porque assim, como o Ricardo disse, eu tenho uma memória, né, por longo tempo de alta performance, aí, atleta de ponta e tal, mas o meu corpo não é o mesmo. Então, só que a cabeça, às vezes, manda aí, mas o corpo não está respondendo. Então, o que eu estou falando a respeito do meu limite hoje, eu acho que é até uma dica para cada um de vocês que vão correr a prova amanhã. Sim. Como foi dado aqui, amanhã vai estar quente, então não se empolgam com a galera da ponta. Então, só para dizer, a galera da ponta, continua na ponta, e deixa eu aqui para trás, tá? Vou bem tranquilo, vou no meu limite. Então, eu acho que é isso aí, acho que cada um tem que entender o seu momento, e respeitar, porque o nosso corpo ele tem... Para não se machucar até, Exatamente. né? Eu acho que a corrida ela tem que ser prazerosa em Sim. todos os sentidos, né? E amanhã, com certeza, vai ser um dia muito prazeroso para mim, porque eu vou correr no meu limite, trazendo muita alegria, muita felicidade de estar vivendo esse momento. Claro que existe a expectativa, né? Essa ansiedade de chegar em novembro, a maratona e tudo, mas eu estou me contendo, né? E trabalhando muito isso, essa questão da ansiedade. Uma atleta de ponta tem isso? Tem sim, claro. A gente Você ainda tem ansiedade? A gente não dá aquela descarga de adrenalina enquanto não dá o tiro, né? Tá. Eu acho que todo mundo é igual, né? Por isso que a corrida é diferente. Sim. A corrida sempre ela é motivada para a gente dar um passo adiante para buscar os nossos objetivos. Então, E até nisso é muito legal, porque qual o esporte que permite um atleta profissional continuar fazendo aquilo que ele gosta, né? Porque se você for pensar quadra de tênis, né? Você tem aquele momento, mas não é profissional onde todo mundo tá junto, né? Os profissionais e amadores na Não corrida. dá para você jogar Roland Garros depois que você se aposentou, né? Você vai e nós poder somos voltar. privilegiados, nós somos o atletismo, né? Você pode continuar Tá na mesma no maratona palco, que né? está o recordista Você mundial. continua né? no mesmo palco com a mesma plateia. Então é o diferencial da corrida. Muito E bacana. na corrida é sempre. Sim. Existe lugar para todo mundo, né? Muito bom. Ô, Vanderlei, você falou que você fica ansioso, te dá assim ainda um medo, aquele friozinho na barriga quando você pensa em maratona, porque eu já corri 10, a Val acho que já correu 12 ou 13 maratonas, e toda vez que a gente vai correr uma maratona, parece que é a primeira, parece que a gente está fazendo medo. tudo de novo, zerou a vida e que está começando pela primeira vez. Já dá nervoso na inscrição. Bom, uma coisa que eu vou falar para vocês. Ansiedade eu sempre tive. Medo, jamais. Isso é bom. Anota aí, Nunca Val. tive medo. Essa parceria atleta, treinador, e aqui estamos lado a lado, todas as vezes que nós planejamos alguma competição, algum evento grande, a gente ia buscar performance. O maior resultado que a gente buscava era performance. Se ia ganhar, eu não ia saber. Se eu ia ficar em segundo ou terceiro também, mas chega lá, na prova, com medo do meu adversário, nunca tive isso. Eu sempre fui ousado, nunca tive medo. Podia estar lá o recordista do mundo. Eu ia encarar a minha realidade, mas eu ia buscar o meu objetivo. Então eu sempre fui dessa forma, nunca cheguei, apesar de ser pequeno, nunca cheguei pequeno diante dos grandes atletas, nunca. Eu sempre chegava de igual para igual, sabendo que ali eu poderia fazer o melhor. Claro, tirando proveito em cima da experiência de cada um daqueles que estavam lá na frente. Então,
você chegar lá é uma coisa, agora você se manter lá é outra coisa. Porque depois que eu cheguei lá, aí a galera tava querendo chegar no Vanderlei aqui dentro. Aí o pessoal já perdeu o respeito comigo, né? Mas tudo bem, é isso que faz a corrida. Mas tudo isso, essa confiança de você chegar lá na corrida, sem medo, sendo ousado, de bater a cara na frente lá e não ter medo do adversário, eu acho que um pouco de tudo isso foi fruto do trabalho desenvolvido com o Ricardo, né? Então, o Ricardo, diante da planilha que me dava, do trabalho que ele me apresentava, era desafiador fazer o treino, claro, mas me dava segurança e a convicção de que a gente faria sempre um grande resultado. E eu acho que talvez o Ricardo pode até falar um pouco a respeito disso, mas o trabalho da preparação a gente tem que trabalhar com muita seriedade, com muito comprometimento, com muita disciplina. E todos os dias que eu ia para a pista, mesmo não competindo, mas simplesmente treinando, para mim era uma competição. Sempre foi dessa forma. Eu tinha meus problemas, talvez eu tinha as minhas limitações fora da pista, e quando eu entrava na pista, eu esquecia de tudo isso. Eu sempre procurava fazer o meu melhor. O Ricardo, qual que era o volume de corrida? Uma curiosidade, assim, o volume de corrida na época que ele era um atleta de performance profissional, e como é que está a planilha dele até quantos quilômetros por semana que você planeja para ele até a maratona? O Vanderlei chegou a fazer entre 200 e 210 quilômetros na semana, nos picos de maratona, quando correu as melhores marcas, corria entre 180 a 210 quilômetros na semana, né? Hoje eu acho que podemos chegar aí nos 100 quilômetros, 100, 110, e que já está bom. Estou gostando disso, hein? E já está bom, ele vai conseguir fazer bem a maratona aí, num pace bem legal, bem tranquilo. Só complementando a resposta dele, a respeito da disciplina, ele sempre foi muito disciplinado, né? E o Vanderlei tem uma característica que, assim, eu vi em poucos atletas isso, ou melhor, acho que eu só vi nele. Ele tem uma capacidade de não levar nenhum problema para a pista, né? Ou para o percurso, para o treino, né? O trabalho dele era ir lá e cumprir aquela tarefa, e ele fazia com excelência, não importa se o carro estava pegando fogo, se estava com problema na família, se a conta no banco estava zerada, não tinha tempo ruim. Na hora que ele entrava na pista, o trabalho dele era aquele e ele fazia. Então, eu não sei nem como ele conseguia isso, porque é muito difícil, né? Atenção plena, né? Então, ele tinha aquele o sol. foco dele era naquilo ali, né? Então, essa é uma boa dica até para a corrida, né? Essa Quando capacidade dele é impressionante, né? Sempre me impressionou muito. E a disciplina, né? Responsabilidade e tudo mais, né? Sempre, né? Nunca deixou de fazer um treino sequer, sem me comunicar. Isso tem a parte boa e a parte ruim, né? A parte boa é que, lógico, muita disciplina, cumpre com toda a planilha e tudo mais, tal. Mas a parte ruim é que até com o risco de lesão é maior, e até com eventual pré-lesão, estado de pré-lesão, ele se lesionava, né? Por conta de excesso enfim. Até a gente aprender um pouco, até ele aprender um pouco a lidar com isso aí, né? Mas ele tem um limiar de dor fantástico, né? Impressionante. Muito bom. E eu queria saber sobre o Instituto. O Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, você pode falar um pouquinho para a gente? Opa, posso sim. Bom, a criação do Instituto, na verdade, já foi assim um planejamento quando estava perto de finalizar minha carreira, né? E foi a dedicação minha, do Ricardo aqui. Na verdade, era uma forma de retribuir tudo aquilo que o esporte havia me concedido, né? E aí a gente conversou, sentou de que forma que a gente poderia fazer isso, na criação de algo que pudesse retribuir aquilo que eu não tive no início da minha carreira, que foi a oportunidade, né? Então eu vi que o esporte poderia dar muita oportunidade para as crianças, não uma oportunidade com esse olhar esportivo, né? Você tem que se tornar um grande atleta, né? Mas através do esporte a gente poderia dar uma perspectiva de vida melhor para os jovens, né? Sim. E aí começamos a ver de que forma faríamos isso, né? Se faríamos um clube de corrida, uma ONG, e aí até que o Ricardo falou, não, vamos fazer um instituto, né? E foi até legal, porque essa conversa a gente sempre aborda ela, né? Porque
assim, quando a gente colocou no papel, aí idealizou tudo aquilo ali, eu falei, poxa, mas Ricardo, mas vai ser difícil, porque a gente não tem recurso para isso, né? A gente não vai ter dinheiro para começar. E aí o Ricardo olhou para mim e falou, Vanderlei, a gente não vai precisar de dinheiro. Nós não temos dinheiro, nós temos histórias. E o Ricardo falou, você pode ter certeza, todos aqueles parceiros que estiveram presentes na tua história, vai estar presente nesse novo projeto da tua vida aí, que é a criação do Instituto. Então, foi algo assim que hoje é uma realidade, né? O Ricardo é coordenador hoje do Instituto lá, atendemos mais de 300 crianças lá, com muitas realizações, e a maioria dos nossos colaboradores, professores, são ex-atletas, né? Que dentro do esporte tiveram a oportunidade de se formar, depois voltar para dentro e fechando um ciclo. E hoje muitos dos filhos desses professores que foram atletas lá no passado, hoje eles estão frequentando o Instituto. Então a gente já fechou esse ciclo aí, é muito legal, gratificante, porque não são mais de 300 crianças, são mais de 300 famílias. O trabalho que é desenvolvido lá é um trabalho que tem dado uma atenção, não só a questão esportiva, mas a atenção escolar, e na verdade essa parceria, né, dos pais junto ao Instituto, né? O Ricardo pode até falar um pouco mais de tudo isso que está acontecendo, né? E para nós, pelo menos para mim, para o Ricardo não é diferente, né? É o maior compromisso que eu tenho hoje. Que legal. Eu tenho certeza que é o maior legado que eu vou deixar, vai ser através do Instituto. Parabéns. É uma ação sem fins lucrativos, nunca pensei em montar o Instituto pensando em algo em troca. Não ganho nada para isso, mas o prazer que isso me dá aqui dentro, que não tem dinheiro que paga, e cada sorriso de uma daquelas crianças é uma medalha que a gente coloca no peito, e é isso. O esporte é a maior ferramenta de transformação. Que legal, parabéns. O Instituto está lá em Campinas, né? Eu sou o coordenador do Instituto, nós temos hoje 350 crianças no Instituto. O Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima é uma entidade privada, sem fins lucrativos, né? E trabalha sob o conceito de educar por meio do esporte. A gente montou uma estrutura bem legal, né? Num eixo transversal em que saúde, educação, social, esporte, né, tem a mesma importância. Né? E a gente conseguiu estruturar de uma forma tão legal que até a própria Olímpicos agora também é parceira nossa no Instituto. Né? Aproveitando para agradecer mais uma vez esse olhar diferente da Olímpicos, né? para o projeto do Instituto. Né? Então a gente está bem contente com essa parceria da Olímpicos. Né? É a primeira vez que a gente tem, nós temos outros apoiadores, patrocinadores, financiadores, mas nunca tivemos uma marca esportiva formalmente vinculada ao Instituto. Então a Olímpicos é a primeira marca esportiva do Instituto, e a gente, né, nós os recebemos de braços abertos, né? E estamos muito contentes com essa possibilidade que se abriu aí. Parabéns. Parabéns, Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver essa conexão. Ô, Vanderlei, tem muita gente que escuta a gente e manda mensagem falando assim, pô, eu tô lesionado, eu tô machucado, não tô conseguindo voltar, desmotivado. O que você que já treinou em alta performance, já passou por várias dificuldades no treinamento, até para alcançar os seus resultados, o que você pode passar para essas pessoas que estão se sentindo agora desmotivado por conta de lesão ou não estão conseguindo voltar a correr? Bom, eu tenho esse mesmo sentimento, né? Porque voltei agora há pouco tempo, voltei a treinar. Antes de voltar a treinar, estava lesionado, né? Estava com um problema na minha panturrilha. É difícil, porque eu queria voltar a treinar, mas eu estava limitado, eu não podia fazer aquilo que eu queria, né? E precisava. Então, essa questão emocional é muito importante, né? Dar tempo ao tempo, né? Lesão só vai melhorar quando você parar e cuidar dela. Sim. E aí, muitas vezes, o atleta não quer perder aquele momento, né? Não quer perder aquela performance que ele está naquele momento e continua ali, estou tratando, mas estou treinando forte. Então, não adianta. Eu tive que parar, não queria parar, não assim, eu pensava, poxa, mas eu vou perder mais uma semana? E aí comecei a ficar pensando, mas como é que eu vou recuperar uma semana? Não vai recuperar, perdeu, né? Treino perdido, mas eu preciso parar.
Até porque eu também preciso respeitar o limite do meu corpo. Então, hoje, como o Ricardo falou, né, a gente está aí numa experiência grande, eu consigo entender o meu linear de dor. Então, qualquer dor que eu sentir hoje, eu sei se é uma dor muscular ou uma dor de lesão. Então, é muito importante que cada atleta, independente se ele é profissional ou não, que ele também possa entender o momento de dor dele, se é uma dor muscular ou não. E se for uma dor mais agravada, dá tempo, vai tratar, para 2, 3 dias aí, porque se ficar crônico, vai perder muito mais tempo e vai deixar de correr e vai ficar muito pior, né? Mas é difícil você viver por esse momento aí, a gente deixar de fazer aquilo que a gente mais gosta, e ainda tratando de esporte, de corrida, é difícil. Mas tem que tratar, não tem outro termo. Então, cuidado é muito importante. O mais importante, Márcio, também, é falar o trabalho preventivo, né? Muitas vezes o atleta se lesiona, porque muitas vezes ele deixa de alongar, muitas vezes ele deixa de fazer um trabalho de fortalecimento, e eu estou passando por esse processo. Anteriormente, eu treinava 2, 3 vezes por semana por qualidade de vida. Então, era um treino bem tranquilo e tal. Eu voltei de uma forma diferente. Então, eu estou exigindo um pouco mais do meu corpo. Então, eu sei que eu tenho que cuidar. Eu tenho que voltar a fazer um trabalho de força, né? Eu tenho que se alongar um pouco mais. Então, eu tenho que colocar isso como responsabilidade para que eu tenha uma qualidade de treino melhor lá na frente. Sim. Né? E isso eu tenho certeza. Todo esse trabalho vai fazer com que você se previna de algumas lesões. E você possa ter uma melhor qualidade dentro da corrida também. Muito bom. Mas não é fácil, Não é fácil. difícil. Vamos para o nosso ping-pong, Val? Vamos para o nosso ping-pong. Vanderlei, está preparado para o ping-pong? Bora lá. Eu vou fazer uma pergunta, você pode responder bem rápido, tá? Ah, meu Deus. Vamos lá. Prova ou corrida inesquecível? Atenas, 2004. Ah, sabia. Se não fosse atleta, o que você seria? Eu gosto de dirigir. Talvez estaria na estrada. Ah, que legal. Eu achei que você ia falar pescador. Me fala que você gosta de pescar. Antes de uma prova, o que você come? Bom, a gente não erra. É massa. Massa. Vai para a prova amanhã. O que você vai tomar no café da manhã? Eu gosto de tomar um cafezinho com leite e uma fatia de pão. Tá. E depois da prova, o que você come? Olha, aí... Amanhã, gente, a gente pode comer de tudo. Boa, boa, boa. A gente gosta disso. Muito bom. Lugar onde você gostaria de correr? Olha, que eu não corri, eu gostaria de um dia poder participar da Maratona de Londres. Oh, legal. Londres. Boa. Qual é a sua próxima linha de chegada? Eu já cheguei. Ah, Gosta do Conde. boa, boa. Amanhã. Ih, muito bom, muito bom. Foi muito bem. Você pensa em correr no Japão? Porque o Japão tem uma história muito forte também, né? Bom, eu posso dizer para você que as maiores conquistas da minha carreira na minha vida foram no Japão. Sim. Então, Fukuoka, Tóquio, né? E assim, um dos lugares que eu fui muito bem recebido em todos os momentos que lá estive. E eu comecei a minha história com o Japão em 2003, aliás, 93, na meia maratona de Tóquio. E depois me consagrei lá como campeão da maratona de Tóquio. Então é um país, é um povo que para mim eu tenho que dar muita reverência e muita gratidão por tudo que eles fizeram por mim, né? E pelo esporte brasileiro de uma forma indireta. Você tem noção, Arigatou Val? gozaimashita. Campeão da maratona de Tóquio. Nossa senhora, se ele chegar lá, vão estender tapete vermelho para ele, Dudu. Com Japão certeza. Mas Nossa é uma senhora. prova que eu gostaria de voltar a correr também. Tá na planilha. Eu também quero. Tá um na dia. planilha, correr em Tóquio novamente. Não sei se vocês viram, semana passada teve um jogo do Corinthians com o Real Madrid. Lendas, né? Eu vi. Vocês viram os jogadores do Corinthians, que aconteceu com eles? Eles ganharam muito peso. Do Real Madrid estavam fininho, né? E eles têm mais ou menos a idade do Vanderlei. E o Vanderlei tá fininho, né? Isso daí é genético? O que é? Isso é dieta, treinamento. dieta. Acho que é tudo, né? É tudo isso misturado. Muito Mas eu acho que o bom. Vanderlei é a questão da genética mesmo, né? Ó, Prefiro ó. falar do Vanderlei, não dos jogadores do Corinthians.
É que eu só queria O Vanderlei. fazer uma Mas, brincadeira viu, com os corintianos. Você tocou nesse ponto aí, talvez seja genética, mas o importante, né? É você fazer um planejamento para a nossa, Longo prazo. A longo pra nossa prazo. a longo prazo, para a gente ter qualidade de vida lá na frente. Muito bom. Importante. Muito bom. Muito bom. Acho que é isso, né, pessoal? Pessoal, deixem 5 estrelas aqui no nosso podcast. Vanderlei, como é que faz para o pessoal te encontrar nas redes sociais? Bom, Vanderlei de Lima, né, 2004. Né, Já tô seguindo. Instagram. Já tô Estamos seguindo. seguindo. E tá o Ricardo aqui, quiser Ricardo. passar também alguma informação, Ricardo, também as suas redes sociais aí. Vou dar o site do IVCL, que é www.ivcl.org.br. Legal. Para quem Lá- quiser ajudar, para quem quiser contribuir. Conhecer o trabalho. Conhecer o trabalho Conhecer desenvolvido. o trabalho, é bem legal. É um A site gente vai bem lá bacana. visitar. Vamos, Estão Dudu? convidados já, por favor. Legal. Nós vamos lá E conhecer. a gente fica muito feliz quando as pessoas vão lá vivenciar um dia lá, poder treinar com as crianças, acompanhar todo o trabalho que é desenvolvido lá. É muito legal, uma experiência única que nos enche de orgulho também. Muito bom. Estão convidados. Muito obrigada, esse papo foi muito gostoso e parabéns pela tua história. Você é realmente o nosso herói, né? A gente tem muitas lembranças boas, então parabéns que você faça aí uma prova incrível. Eu tenho certeza que muitos corredores começaram a correr Sim. por conta do Vanderlei, Sim, né? é a nossa Viram o Vanderlei na inspiração. TV, as conquistas, Olimpíada. Eu tenho certeza que você mudou a vida de muitas pessoas. Mas é legal, hoje mesmo eu tive a oportunidade de estar com muitas pessoas que, na verdade, eu provoquei eles para entrarem na corrida, né? E hoje, essas pessoas que estão aí na corrida estão provocando muito mais pessoas. Então, é um ciclo multiplicador de boas experiências de vida. Parabéns, parabéns. Valeu, galera. Então é isso, pessoal. Deixem 5 estrelas aqui no nosso podcast no Spotify, compartilhem, deixem o seu like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Obrigado, Nos vemos na Edu. próxima. Valeu, Vanderlei. Valeu, É isso aí, Ricardo. galera. Valeu, abração. obrigado. Um abraço a todos. Terem certo.